falar, né, sobre o fazer e o orientar e o aprender, psicanálise na academia. Nós vamos abrir amanhã com o nosso colega Rodrigo Sanches Pérez, doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal de Uberlândia. Os seus principais temas de interesse são psicanálise e psicoterapias de orientação psicanalítica, psicossomática psicanalítica e psicologia da saúde. O Rodrigo, ele vai falar para a gente sobre a ciência artística da interpretação na pesquisa acadêmica, apontamentos sobre o método investigativo psicanalítico. Com você, Rodrigo, a palavra. Ok, obrigado, Cassandra. Bom dia a todos e todas. Eu tentei seguir aqui as orientações da Cláudia. Vou clicar para apresentar. Vamos ver se aparecem os slides. Deixa eu ver aqui. Seleciono uma janela. Compartilhar. Está aparecendo para vocês? Ainda não. Não? Ele apareceu para mim aqui. Está aparecendo agora, Rodrigo. Vai aparecer, pronto. Agora deu. Apareceu? Tá. Está O aparecendo Rodrigo, seria... grande? Não, pequeno. Ou tá pequeno? Seria... tenta colocar no maior. Melhorou? Tá bom agora, Rodrigo. Ficou bom. Tá bom? Tá. Sim. Ok, então. Bem, então, vou iniciar, né? Retomando aqui o título da apresentação, a ciência artística da interpretação na pesquisa acadêmica, apontamento sobre o método investigativo psicanalítico. Só um resuminho, né, dessa apresentação, eu vou começar trazendo algumas considerações sobre a psicanálise, um pequeno recurso ilustrativo e algumas considerações finais para encerrar. E como a Marina ontem, né, eu acho interessante apresentar aquela clássica definição da psicanálise, né, que todo mundo conhece, em que o Freud define a sua criação como um método investigativo, uma modalidade terapêutica e um sistema teórico. Então, são, digamos, três vertentes, né, em que a psicanálise se desmembra, e isso é muito importante ter em vista, assim, para a gente poder iniciar essa conversa. E ele também, né, enquadra a psicanálise como uma ciência. E aqui, já tentando contemplar uma das questões, né, que foram apresentadas ontem, acho que é importante esclarecer que o Freud defendeu o alinhamento da psicanálise às disciplinas que, na virada do século XIX, eram chamadas na Alemanha de ciências da natureza. Mas, atualmente, né, tem um texto do Mezan que discute essa questão, os saberes científicos estão organizados segundo outros critérios. Então, isso legitima a inclusão da psicanálise no rol das ciências humanas e sociais. Eu acho bem interessante essa colocação do Weiser, que ele afirma que a psicanálise, como qualquer ciência, necessita da pesquisa para continuar produzindo conhecimento, não se estagnar em fórmulas repetitivas e encontrar sempre novas formas de diálogo com outros saberes. Bom, eu particularmente entendo que uma das formas de fazer isso é utilizar a psicanálise em pesquisas acadêmicas, principalmente de abordagem qualitativa, em que a coleta de dados não é realizada no âmbito de um dispositivo de tratamento psicanalítico tradicional. Então, uma forma um pouco diferente de se fazer pesquisa psicanalítica, mas eu vou trazer algumas considerações a esse respeito, né, e depois o recurso ilustrativo, como eu comentei. Então, é importante também deixar bem claro que
existem certas divergências a esse respeito, né? Aqui a gente não está falando de algo que é consensual, nem no meio psicanalítico e nem no meio acadêmico, mas tem diversos autores, né, que atualmente enfatizam esse ponto de vista. Quer dizer, eles defendem que a psicanálise não está confinada a pesquisas oriundas da clínica no seu sentido estrito. Então, ela pode ser empregada no exame de material proveniente de uma diversidade de fontes. Então, tem aqui uma referência, Rose Domingues, Dockhorn e Macedo, também nessa mesma linha, afirmam que o inconsciente, que é o principal objeto da psicanálise, não se expressa exclusivamente nas situações de tratamento. Então, isso confere o respaldo a essa proposta. Também acho que é desnecessário falar, né, dos trabalhos do Freud que se enveredaram pela cena social e que não foram baseados em material clínico decorrente dos atendimentos que ele mesmo desenvolveu, né? Acho que isso todo mundo conhece. Bom, a utilização da psicanálise em pesquisas acadêmicas desenvolvidas em contextos externos à situação analítica clássica, ela vai encontrar respaldo nas formulações do psicanalista brasileiro Fábio Hermann. A Cassandra falou um pouquinho ontem a respeito, e esse autor definiu a psicanálise como a ciência artística da interpretação. Então, é a expressão que eu usei no título dessa apresentação. Acho que é uma definição que já diz muito, né, de como ele pensa a utilização da psicanálise no campo das pesquisas, né, das pesquisas acadêmicas. Bom, então, acho que é interessante esclarecer que o Hermann, ele discrimina 3 tipos principais de pesquisas psicanalíticas. E, então, é importante ter clareza a esse respeito, né, porque, eventualmente, pode haver alguma dúvida quanto a isso pelas nomenclaturas que ele utiliza. É uma classificação que ele propõe, né, toda classificação é passível de algum questionamento, de alguma ressalva, mas eu acho que essa classificação serve para esse argumento que eu estou procurando defender aqui hoje, e também é um autor que é muito citado nas pesquisas dessa natureza. Então, ele defende que existem, né, 3 tipos de pesquisas psicanalíticas, que seriam as pesquisas teóricas, pesquisas empíricas e pesquisas clínicas. Então, o que ele chama de pesquisas psicanalíticas teóricas, né, aqui a nomenclatura já é bem ilustrativa. Essas pesquisas tematizam o surgimento e o desenvolvimento de conceitos em psicanálise e elegem como objeto de estudo textos psicanalíticos, né? Então, até aí, nenhuma novidade, né? Eu coloquei aqui só um exemplo, né, um trabalho que eu desenvolvi com alguns colegas de Juiz de Fora, sobre a noção de representação em psicanálise, então, da metapsicologia psicossomática. Bom, agora, o que o Hermann chama de pesquisas psicanalíticas empíricas já se presta a alguma confusão, e então é preciso entender bem, né, o que ele está falando quando ele usa essa terminologia. Então, ele designa como pesquisas psicanalíticas empíricas aquelas que se propõem a testar hipóteses que derivam de teorias psicanalíticas ou, e aí já é um pouco diferente, né, avaliar a eficácia de intervenções psicanalíticas. Então, vejam que são 2 coisas, né, que a princípio são um tanto quanto distintas, mas que têm como denominador comum o fato de utilizarem dados que são coletados especialmente para essa finalidade. Então, coloquei aqui 2 exemplos, né, um tipo de pesquisa que ainda não se faz muito no Brasil, mas que no exterior tem crescido bastante, né, pesquisa de avaliação de resultados de psicoterapia psicanalítica, e uma referência um pouco mais recente aqui, que é um artigo que explora os fundamentos psicanalíticos de uma técnica projetiva.
Então, essas duas pesquisas, embora muito diferentes entre si em termos de objetivo, elas seriam agrupadas por essa categorização do Hermann, né, naquilo que ele chama de pesquisas psicanalíticas empíricas. Bom, e aí tem as pesquisas psicanalíticas clínicas, e aqui, né, é a categoria que dá margem para mais confusão, porque ele diz que as pesquisas psicanalíticas clínicas incluem aquelas que são desenvolvidas a partir do material apresentado por pacientes em análise, claro que é o tipo de pesquisa mais frequente, né? Então, são aquelas pesquisas que usam como material os relatos que os pacientes em atendimento apresentam. Mas, para o Hermann, as pesquisas psicanalíticas clínicas não se restringem a elas, né? Elas incluem também, né, pesquisas que se caracterizam pela utilização do método investigativo psicanalítico em prol da exploração de fenômenos humanos em sua generalidade. Então, aqui convém lembrar o que eu disse no início. O Freud define a psicanálise em 3 vertentes, né, como um método investigativo e como uma modalidade terapêutica e um sistema teórico. Então, claro que essas 3 coisas estão ligadas entre si, mas o método investigativo, conforme o Hermann vai desenvolvendo a sua argumentação, ele não equivale à psicanálise como uma modalidade terapêutica. Então, por isso ele pensa nessas 2 frentes de trabalho dentro do que ele chama de pesquisas psicanalíticas clínicas. Então, quer dizer, não se reduz aquilo que é feito com o material apresentado pelos pacientes durante as sessões. E essa definição, né, ela só faz sentido se for articulada com a noção de clínica extensa, que o Hermann propõe. Então, ele se refere, com essa expressão, à extensão da clínica psicanalítica a outros domínios, para além do consultório. Então, ele fala da clínica psicanalítica que é praticada em hospitais, ou até mesmo em escolas, por exemplo. Mas dentro da ideia de clínica extensa, né, ele abarca também uma recuperação do método investigativo psicanalítico no tocante à exploração da cultura e da sociedade, e até mesmo da interlocução com a arte. E ele enfatiza, né, que seria um movimento de recuperação de uma tradição quanto à produção do conhecimento que foi inaugurada pelo próprio Freud. Então, ele coloca que esse tipo, né, de pesquisa psicanalítica é muito fiel àquilo que o Freud já fazia, né? Então, por isso que ele fala num movimento de recuperação, né? Ele fala em recuperação também considerando que é um tipo de pesquisa que acabou sendo colocado em segundo plano durante muito tempo, né? Então, houve uma concentração, né, muito grande das pesquisas com material clínico. Então, ele entende que esse processo de recuperação se justifica no sentido de retomar algo que o Freud já fazia. Bom, então, é importante, né, ter essa noção de clínica extensa, né, bem compreendida, para que a gente possa entender essa designação de pesquisa psicanalítica clínica no sentido muito abrangente que ele coloca, tá? Então, vejam que, acho que para os mestrandos, doutorandos, né, então, é importante pensar isso, porque se você faz uma pesquisa fora do contexto clínico, e você tem elementos, de acordo com o Hermann, para dizer que aquilo é uma pesquisa clínica, então é importante, né, se apoiar nesse autor, porque senão, seguramente, né, a hora que o trabalho cair na mão de um parecerista, ele vai fazer uma série de críticas, né, mas aqui a gente encontra, né, nas formulações do Hermann, elementos suficientes para isso. Bom, e aí eu vou explicar na sequência que elementos são esses.
antecipando que o Hermann destaca que o método investigativo psicanalítico ele é fundamentalmente interpretativo, né? Esse é o primeiro ponto a ser considerado. Então, ele fala que o método investigativo psicanalítico passa necessariamente pela proposição de interpretações, e interpretações que possibilitam descobertas sobre o inconsciente. Isso ele deixa bastante claro. Então, ele afirma que interpretar consiste em sublinhar sentidos marginais de fenômenos humanos, de uma forma bastante abrangente, não apenas dos relatos apresentados pelos pacientes durante as sessões. Então, ele coloca que qualquer fenômeno humano é passível de interpretação, desde uma manifestação coletiva, uma obra de arte, enfim. Então, bem fiel à tradição freudiana. E ele também traz uma colocação que é bastante esclarecedora. Ele coloca que uma interpretação equivale a uma pequena interposição de sentido, e não a uma explicação ou uma tradução. Isso ele coloca numa referência mais recente, uma obra póstuma que foi lançada agora pela editora Blucher. Então, ele vai defender que a interpretação não deve ser confundida com a aplicação canônica das teorias psicanalíticas. Então, não se trata de usar um conceito e aplicar, como uma fórmula estanque para explicar um determinado fenômeno. Ele então, vai defender que o que vai caracterizar a interpretação é a descoberta, de algo novo. Então, a partir dessa interposição de sentido. Então, ele conclui dizendo que algumas interpretações vão culminar em uma prototeoria, que pode ser modificada e aperfeiçoada, e até pode desembocar ou não em uma teoria previamente conhecida. Então, isso é o que é característico da interpretação no pensamento do Hermann. Então, ele afirma que o método investigativo psicanalítico vai ampliar o leque de possibilidades de compreensão acerca da psique, tanto individual quanto social, pois pode trazer à tona as regras não conscientes que estruturam emaranhados de ideias e afetos. Bom, um recurso ilustrativo que eu trouxe é uma pesquisa que eu mesmo desenvolvi, acabou de ser concluída, intitulada Vivências do Adoecer por Fibromialgia, uma incursão pelo imaginário coletivo de mulheres. Então, nos últimos anos, eu tenho desenvolvido e orientado algumas pesquisas sobre esse fenômeno, que é o imaginário coletivo. Então, é um fenômeno que tem definições a partir de diferentes saberes, inclusive a partir da psicanálise. Então, na sua acepção psicanalítica, o imaginário coletivo é definido como um conjunto de crenças, emoções e imagens que um determinado grupo produz acerca de um fenômeno. Então, se trata de um complexo ideoafetivo, essencialmente não consciente, que constitui o cerne da subjetividade de um determinado conjunto de pessoas em relação a um certo fenômeno, e confere substrato simbólico às suas ações. Então, esse conceito, ele foi proposto pela professora Tânia Elo Weisberg, que se aposentou da USP, atualmente é professora na PUC de Campinas, e tem diversas pesquisas já desenvolvidas em torno desse conceito, e eu descobri esse conceito há algum tempo e tenho também seguido um caminho na pesquisa a partir da utilização dele. É importante também, a partir
a partir desse recurso ilustrativo, de trazer uma informação breve sobre a fibromialgia, né? Então, a fibromialgia é uma condição crônica, é predominantemente feminina, é uma condição que tem uma etiologia obscura, não se sabe exatamente o que causa, né, a fibromialgia, e o seu quadro clínico é composto por dor física, uma dor que é musculoesquelética e difusa, de origem não inflamatória, e ela está associada a um aglomerado de outros sintomas físicos e psíquicos que são inespecíficos. Então, não tem exames médicos, né, que comprovem essa condição, é só o próprio relato da paciente, né, que é utilizado para fins de diagnóstico, né, avaliação clínica que é feita pelo médico com base no relato das pacientes. E a fibromialgia não provoca deformidades, né, em contraste com outras doenças reumatológicas, né, como artrite. Então, ela é tida como uma doença invisível. Bom, então, o objetivo, né, dessa pesquisa foi investigar psicanaliticamente o imaginário coletivo sobre a fibromialgia em mulheres acometidas pela síndrome. Então, eu desenvolvi essa pesquisa com 18 mulheres com fibromialgia, com idade entre 35 e 63 anos, e que tinham a confirmação do diagnóstico de 7 meses a 21 anos. Então, algumas já conviviam com essa condição, assim, há bastante tempo. Bem, então, como foi feita a coleta de dados? Acompanhando, né, a maioria das pesquisas psicanalíticas sobre o imaginário coletivo, nessa pesquisa foi utilizada para coleta de dados uma entrevista grupal norteada pelo procedimento de desenhos e histórias com tema, que é um mediador gráfico-verbal que facilita a comunicação de produções imaginativas. Então, esse procedimento, basicamente, ele consiste em pedir para as pessoas que produzam um desenho com determinado tema. No caso, né, eu pedi para as participantes desenharem uma mulher com fibromialgia, e depois elas tinham que criar uma história sobre essa mulher. E isso foi feito ali no contexto de uma entrevista grupal. Cada uma fez o seu desenho, criou a sua história e criou um título. E depois eu pedi para que elas compartilhassem esses desenhos e essas histórias, e a gente foi conversando livremente a partir disso. Então, isso é caracterizado como uma entrevista grupal, mas é uma entrevista, é uma modalidade de entrevista, assim, bastante específica, né? E, então, ela não tem um roteiro de entrevistas, ela parte dessa atividade como mediador, e depois ela oferece muita liberdade de expressão para as participantes, né? Então, elas podem falar abertamente, né, sobre aquilo que essas produções vão suscitando. Bom, então, o corpus do estudo foi composto por todas as verbalizações das participantes durante essas entrevistas, né, pelas histórias que elas produziram e também pelos desenhos. Então, todo esse material constituiu o corpus. E esse corpus foi examinado a fim de viabilizar a captação de campos de sentido que sustentam o imaginário coletivo das participantes sobre a fibromialgia. Então, campos de sentido, em termos psicanalíticos, correspondem a diferentes regiões intersubjetivas que balizam cada uma das relações humanas e assim configuram uma variedade de ambientes psicológicos habitados em momentos específicos por indivíduos e grupos sociais, sem que os mesmos se deem conta. Então, o conceito de campos de sentido também encontra, né, na obra do Hermann uma referência importante, né, no contexto da sua teoria dos campos, né, e então ele propõe uma concepção bastante abrangente, né, do inconsciente. Ele fala no plural, né, em inconscientes relativos. Então os campos de sentido seriam equivalentes a inconscientes relativos. Bom, então
todo o processo de análise foi desenvolvido no sentido de identificar os campos de sentidos que as participantes habitavam, né, e que demarcavam o imaginário coletivo delas em relação à fibromialgia, condição da qual elas eram acometidas, né. Bom, e esse processo de captação de campos de sentido foi orientado pelos movimentos técnicos psicanalíticos preconizados pelo Hermann. Então, ele discrimina basicamente dois movimentos técnicos que levam o pesquisador a adotar uma dupla atividade, aliás, uma dupla atitude, que se define pela oscilação de uma passividade receptiva a uma receptividade ativa, visando a proposição de interpretações. Ele fala também, assim, para caracterizar essa dupla atitude, ele fala em palavras de ordem, né, deixar que surja e tomar em consideração. Então, quer dizer, o pesquisador tem que ter, primeiro, uma passividade receptiva ao material, submeter esse material a sucessivas leituras sem imputar importância prévia a nenhum elemento, né? Então, claro que isso tem a ver com a atenção flutuante. E depois, ele tem que, utilizando a segunda palavra de ordem, né, que é tomar em consideração, adotar uma atitude de receptividade ativa, para ele poder aprimorar e delinear algumas linhas de análise que surgiram da etapa anterior desse processo. E com isso, ele vai chegar à proposição de interpretações, né? Então, lembrando que o método investigativo psicanalítico para o Hermann é um método interpretativo. Então, a gente tem que chegar nisso. Bom, então, foram sucessivas leituras não seletivas do corpus, que são desenvolvidas para promover uma suspensão provisória de significados convencionais. E, então, promover o desvelamento de significados marginais, que são representativos de conteúdos psíquicos que testemunham o avesso à consciência. Quanto aos resultados, né, eu vou trazer rapidamente aqui, né, para não extrapolar muito o meu tempo. Então, foram captados 2 campos de sentido principais, eu vou falar de um deles aqui. É um campo que foi intitulado Uma Dor a Mais. Esse campo revelou que a invisibilidade da fibromialgia conduz diretamente à incompreensão e à estigmatização, de acordo com o imaginário coletivo das participantes. Então, a interpretação tem que estar alinhada, claro, ao que os participantes foram apresentando. Então, as participantes, salvo poucas exceções, elas alegaram que, frequentemente, são tratadas pelas pessoas, em geral, com ceticismo quanto à veracidade dos seus sintomas, por eles não serem evidentes. Então, além do sofrimento psíquico causado pela síndrome, as participantes vivenciam um sofrimento psíquico decorrente da contestação social. E o que é interessante, né, que esse sofrimento psíquico foi descrito como uma dor que se sobrepõe à dor física causada pela fibromialgia. E então isso foi interpretado como um indício de uma propensão à expressão corporal não consciente de sentimentos que são refratários à elaboração psíquica. Tem alguns relatos que eu coloquei aqui, ó. Uma participante falou assim: as pessoas não acreditam que você tem fibromialgia, é uma dor a mais, porque você não tem o apoio de ninguém. Uma outra falou assim: muitas vezes a gente vai conversar de dor, as pessoas já torcem, né, a transcrição literal, torce o bico, corta, não quer escutar, deixa a gente falando sozinha. Esse trem, que é a contestação social, machuca muito a gente. Eu acho que isso dói mais do que a dor que a gente sente. Dói muito mais. Esse foi o relato de uma outra participante. Então, resumidamente, né, algumas participantes vivenciam o sofrimento psíquico produzido pela estigmatização da fibromialgia como uma dor extra, uma dor adicional. Mas isso não quer dizer que seja algo consciente, apesar que alguns relatos descrevem dessa forma o sofrimento psíquico que elas vivenciam.
o que eu proponho, né, é que o fato delas se referirem a esse sofrimento psíquico como uma outra dor reflete particularidades estilísticas das narrativas das participantes, sugerindo que é no nível inconsciente que a contestação social é vivenciada como uma dor paralela àquela que é causada diretamente pela síndrome. Então, elas estão muito habituadas em falar sobre dor. A dor é o principal sintoma da fibromialgia. Então, é natural que elas enquadrem esse sofrimento psíquico também como uma forma de dor. Mas isso não quer dizer que isso seja vivenciado como uma dor de forma consciente, né? Ao contrário, a impressão que se tem é que isso se dá de forma inconsciente. E essa interpretação encontra um respaldo nas contestações de Bejar, ou Bejar, que é uma autora que tem trabalhado com pacientes com dor física crônica, e ela observou que a clínica psicanalítica contemporânea atesta que nesse público existe uma tendência inconsciente à produção de sintomas psíquicos ao invés de sintomas físicos, quando é atingido o limite das capacidades representacionais. Bom, eu não estou aqui rotulando a fibromialgia como uma condição psicogênica, não se trata disso, né, mas só colocando em relevo, né, esse entrelaçamento entre o psíquico e o somático, e pensando nisso a partir da contestação social que elas vivenciam. Então, é essa a ideia que eu quero destacar aqui, né? Uma articulação que se dá de forma não consciente entre o particular e o contextual. Então, com esse breve exemplo, né, eu queria trazer aqui, né, essa conclusão, que a gente pode trabalhar no âmbito de pesquisas acadêmicas com a operacionalização de uma leitura-escuta psicanalítica, quer dizer, uma apreciação do corpus que é guiada pela atenção flutuante, né, mesmo trabalhando com dados que são obtidos por meio de entrevistas, que são realizadas pelo pesquisador de acordo com a temática que ele pretende explorar. Então, o método psicanalítico, o método investigativo psicanalítico, ele viabiliza o exercício da criatividade por parte dos pesquisadores. Então, ele estimula a configuração de diversos desenhos de pesquisa. Com isso, né, a gente pode constatar que, além do notório pluralismo na teoria, a psicanálise contemporânea também se caracteriza pelo pluralismo na pesquisa. E essa autora que eu estou citando agora, Anna Dreher, que é uma psicanalista alemã, ela defende que esses dois pluralismos, eles são um sinal de vitalidade, mas ela alerta que é preciso ter uma definição clara dos contornos de cada uma das vertentes conceituais e científicas que constituem esses pluralismos, porque dessa forma é possível buscar alguma convergência dentro da diversidade, e assim encontrar o caminho do conexionismo. É isso, gente. Fico à disposição depois para conversar mais durante o debate. Espero não ter passado muito do meu tempo. Obrigado pela atenção. Obrigada a você, Rodrigo, né, por ter trazido para a gente uma coisa que vai ser muito interessante para a gente discutir na hora do nosso debate, de como que a psicanálise ela pode fazer, né, a partir das suas pesquisas, uma série de intervenções no coletivo, né, levando a variadas equipes multiprofissionais uma nova visão sobre o que foi pesquisado, né, e geralmente é muito bem recebido, né, Rodrigo? Em várias instituições, em várias equipes de trabalho, né, porque a gente vai com um discurso, assim, muito preciso, em cima de um fenômeno que nós estudamos, né? Então, na hora do nosso debate, vamos dar muitos exemplos, né? Eu acho que todos nós aqui vamos poder dar exemplos das pesquisas que nós orientamos e como que a gente está estendendo, né, Rodrigo?
Obrigado, Bom, agora Cassandra. eu vou passar a palavra agora para a doutora Nádia. Ela já está sendo vista. Oi, estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Ah, sim, sim. Estão Isso. me vendo também? Isso. Sim. Eu não tô... Eu vou apresentar a vocês a doutora Nádia Nara Barbosa Pinheiro, doutora em psicologia pela Universidade Católica do Rio de Janeiro e professora da Universidade Federal do Paraná. Seus principais temas de interesse são as possibilidades de diálogo entre as teorias de Freud e de Winnicott. E nessa manhã, a doutora Nádia vai falar para a gente sobre pesquisa em psicanálise na universidade, seguindo o método freudiano. Isso. Então, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, né, Nádia? Estamos aí a todo ouvidos. Então, eu que agradeço, na verdade, né? Desde ontem, eu estive aqui ontem com vocês também, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas consegui ouvir a maioria das pessoas, consegui ouvir as discussões finais e estou muito feliz de estar aqui, porque e achei bem interessante, porque a gente se encontra periodicamente nas reuniões maiores, né, da Ampep, mas são tantas coisas que a gente tem que resolver, que eu acho que a gente nunca tem, assim, um momento para saber realmente o que cada um de nós está fazendo, né, o que está pesquisando, ou como está pesquisando, e eu percebi que esse evento aqui, a gente conseguiu ter essa calma, né, para apresentar melhor as nossas ideias, ou como a gente vem pesquisando, então eu fiquei bem feliz mesmo. Aliás, né, desde quando você me ligou, né, Cassandra, eu acho que foi no final do ano passado, né, falando sobre a ideia do evento, né, que a gente se reunisse para trabalhar a questão do método de pesquisa, eu fiquei bem feliz, lembra, assim, eu falei, nossa, fiquei empolgada, fiquei feliz, que eu falei, nossa, que bom, que ideia boa que você teve. Então, assim, super obrigada, eu que agradeço mesmo, e parabenizo vocês da organização do evento, né, que conseguiram colocar em realidade, porque às vezes a gente tem boas ideias, mas não consegue colocar em realidade, né, e vocês conseguiram. E muito bom mesmo, eu estou super feliz de estar ouvindo vocês. A questão da pesquisa, ou da metodologia de pesquisa em psicanálise, ela me parece, assim, super importante da gente discutir mesmo, né. Eu trabalho aqui no Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, e o nosso PPG é em psicologia, né, o nosso programa de pós não é em psicanálise. A linha de pesquisa que eu participo é psicologia clínica, ou seja, nela há vários outros professores que trabalham com outras teorias da psicologia, trabalho a partir de diferentes, portanto, matizes epistemológicos e metodológicos. E o que eu percebo é que, nas aulas comuns, né, que os alunos têm que participar, a questão do método de pesquisa na psicanálise é sempre uma questão, né, e várias são as situações em que nossos alunos têm que encontrar um modo de justificar aquilo que eles estão fazendo. Às vezes eu acho que é uma crítica da psicologia à psicanálise, mas depois eu penso, tudo bem, né, eu acho que a psicanálise já nasceu sob críticas, né, então desde Freud a psicanálise é criticada, mas por outro lado eu acho que isso também é legal para a gente começar a construir argumentos que justifiquem a nossa metodologia. Eu vejo que os alunos se colocam mesmo assim numa berlinda, tentando encontrar esses argumentos, né, perante os colegas e perante a comunidade científica, o que eles fazem, como eles fazem e qualificar isso de ciência. São várias as questões, né, e muitas delas perpassam aquilo que os alunos da Cassandra colocaram como disparadores para o nosso pensamento, e acho que as principais críticas, os principais nós, eles se referem à cientificidade da psicanálise, o fato
da subjetividade do pesquisador está interferindo na própria pesquisa. Essa questão aparece bastante também, e principalmente se os resultados que nós alcançamos, eles não são passíveis de generalização e de replicação, como que a gente qualifica o que fazemos como pesquisa e como pesquisa científica? E vejam, né, inicialmente a gente poderia pensar que a diversidade de metodologias, ela ocorre na exterioridade da psicanálise, mas o que nós estamos vendo desde ontem é que no próprio seio da psicanálise já há uma diversidade grande, né, o que nos obriga, me parece mais ainda, termos que encontrar, então, que método eu estou utilizando entre várias possibilidades, né, que se apresentam. E o que me faz pensar que é muito bom, no sentido de nos alertar que não há um correto e o outro errado, mas que há métodos possíveis e que nós temos que escolher um deles, né, para nos guiar no nosso trabalho. Me parece, né, e na minha opinião, acho que aquilo que faz com que a gente decida um caminho a seguir em detrimento de outros, é a relação que a gente vai estabelecendo com a psicanálise ao longo da nossa formação como pesquisadores. E aí, cada um de nós vai ter que se situar e falar a partir da singularidade, né, do nosso próprio caminho, como ele foi se dando, como nós fomos construindo esse lugar de pesquisador, que é sempre da ordem do singular. No meu caso particular, o trabalho com a psicanálise vem ser central da relação entre teoria e clínica. O entendimento de que nessa relação o campo clínico não se apresenta como local no qual a teoria é aplicada, mas como local a partir do qual ela se vê interrogada, funda o método de pesquisa que eu trabalho. Assim como as orientações que eu faço também na pós. E aí, antes de eu continuar, uma pequena explicação. Quando eu me refiro à clínica, eu não estou me referindo à clínica exercida no consultório privado exclusivamente, embora ela esteja contemplada também, evidentemente. Mas eu tento me referir mais àquilo que André Green qualificou como pensamento clínico. Isso é, um trabalho preocupado e ocupado com o sofrimento psíquico em sua singularidade, cujo eixo teórico norteador seja a psicanálise. Tal trabalho pode, portanto, ser exercido nos mais distintos ambientes, como hospital, escola, CAPSES, unidade de saúde, enfim. Em minha perspectiva, quando o exercício desse trabalho é capaz de fazer emergir uma questão singular para aquele psicanalista em particular, ele terá que resolvê-la não na empiria dos fatos clínicos, mas por meio de uma formalização conceitual, a partir da qual ele poderá reordenar e redirecionar o seu trabalho prático. Eu vejo assim quase como 5 momentos diferenciados. Primeiro, a aquisição de um saber teórico que sustente a abertura de uma clínica. 2, o próprio exercício da clínica. 3, a emergência de uma questão que a clínica impõe ao saber teórico. O retorno à teoria e a necessidade de uma formalização conceitual. E 5, o retorno à clínica novamente. Em minha opinião, né, como o próprio título da minha fala já indica, esse é o método que Freud utilizou na construção da psicanálise. E ele pode ser tomado como norte de orientação para as nossas pesquisas na universidade. Vou abrir um parênteses. Recentemente eu publiquei um artigo com esse mesmo título com 2 colegas aqui do departamento, a Rosane Lustosa e a Débora Pinheiro.
no qual a gente trabalhou exatamente essas questões que eu estou trazendo para vocês aqui. E, enfim, eu agradeço a elas por poder utilizar o título, né, lá e cá, e eu e um aluno meu agora, o Luiz, nós e para o Juliano também, para ele poder incluir no... Esqueci o nome, mas, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Fecho parênteses. Né? Então, eu vou tentar... Oi? No Drive. Isso. Enfim, exatamente. Né, eu vou então tentar explicar por que eu acho que esse é o modo que Freud trabalhou e por que a gente pode utilizá-lo como norte para nossas pesquisas. Vejam só, né, quando Freud iniciou sua prática clínica com as pacientes histéricas no final do século XIX, ele a iniciou em colaboração com Breuer a partir de um arcabouço teórico que se sustentava sobre a teoria do trauma. Essa teoria do trauma, e aí de uma forma bem resumida e condensada, né, somente para sustentar a lógica do meu argumento, ela propunha que o adoecimento histérico era resultado da vivência de uma experiência na vida cotidiana, diante da qual a paciente não pudera reagir adequadamente. Sem conseguir lidar com o que estava ocorrendo, 3 mecanismos psíquicos eram disparados. A separação entre a representação da cena e o seu afeto correspondente, a representação da experiência era relegada ao esquecimento e o afeto liberado era endereçado à esfera corporal, instaurando os sintomas. Baseados nessa teoria, o método terapêutico desenvolvido por Breuer e Freud foi o de, por meio da hipnose, fazer a paciente acessar essa vivência esquecida e, portanto, traumática, e descrevê-la nos seus mínimos detalhes, pois essa descrição seria capaz de produzir um efeito catártico, isso é, seria capaz de produzir o escoamento energético adequado, na medida em que, ao retirar o afeto da esfera somática e o reencaminhar ao extrato psíquico, o afeto ganhava possibilidades de escoamento através da palavra. Tal operação, ao liberar o sintoma do seu investimento, fazia-o desaparecer. Foi munido dessa teoria e do método catártico dela derivado que Freud iniciou seu trabalho com a histeria. E me parece que, se a gente olhar bem, a teoria é bem boa. Não fosse alguns impasses que a clínica foi indicando. Por exemplo, como entender, a partir da teoria do trauma, que as cenas recordadas apresentavam, quase que exclusivamente, questões de cunho sexual? Ou ainda, como entender que as cenas não estavam sozinhas, mas elas sempre participavam de uma trama complexa de lembranças que se intercomunicavam a despeito do saber consciente das pacientes? E mais, como entender que essa trama é composta por experiências que ocorreram não apenas na vida adulta de suas pacientes, mas que também cenas infantis? Bem, o importante para os meus propósitos aqui é que essas observações clínicas que não encontravam respostas na teoria do trauma determinaram a abertura de inúmeras questões teóricas. Por exemplo, Freud se indaga: se as cenas se organizam em uma trama, qual é a lógica dessa organização? Se as pacientes nada sabem sobre elas conscientemente, então que lógica é essa? Ou ainda, se há sempre a presença de algo relativo à sexualidade, qual seria a relação entre o traumático e o sexual? E mais, se o adoecimento ocorre na vida adulta, por que essa trama de lembranças desemboca em situações infantis? Qual seria a relação entre vida adulta e aquilo que ocorreu na infância? Diante dessas e inúmeras outras questões, vemos Freud se engajar em uma proposta de edificação de novos arranjos teóricos, tais como a proposição de um lugar psíquico
cuja lei organizadora difere daquela da consciência. 2, a proposição de um campo energético que organizaria cada um desses lugares psíquicos, seguindo princípios próprios. E mais, uma etiologia traumática que levasse em conta não apenas as vivências contemporâneas, mas igualmente as infantis. O que eu quero dizer com isso é que essas perguntas e essa reorganização conceitual foram as portas abertas para a formalização do inconsciente, da pulsão e da sexualidade infantil. Conceitos esses, como sabemos, que fundam a primeira tópica freudiana. Ou seja, o que eu gostaria mesmo de destacar é que, no momento em que o exercício da clínica indicou que algo não se adequava muito bem ao saber teórico que Freud dispunha naquela ocasião, ele se volta não exatamente para a clínica, posto que ela é soberana, ela apresenta o que tem que apresentar, mas ele retorna à teoria e tenta reformular em termos conceituais, algo que o permita melhor entender o que a própria clínica está apresentando. E o mais interessante é que vemos que essa imposição de questões advindas da clínica não cessa com a construção da primeira tópica freudiana. Muito ao contrário, a clínica continua demonstrando que, via transferência, há uma repetição insistente que não se cansa de informar que há sempre um resto não interpretado. A clínica demonstra ainda que há uma resistência implacável que se percebe, por exemplo, por meio da reação terapêutica negativa. Vemos, então, Freud novamente empenhado em reformular o plano teórico em suas dimensões, tanto tópica quanto pulsional. E mesmo quando pensamos que não houve a construção de uma terceira tópica, pelo menos não por Freud, né? Ou uma terceira teoria pulsional, as indagações não findaram em seu pensamento. Se olharmos bem em seus últimos trabalhos, tal como Análise Terminável e Interminável, por exemplo, encontramos indícios das questões que a clínica ainda estava impondo. Quer seja sobre a teoria pulsional, porque nesse artigo a gente vê Freud se questionando, será que não há algo de autoconservador na pulsão? Quer seja sobre a noção de conflito, porque nesse artigo ele também se questiona se a gente deve supor ou formular algo em relação ao conflito que ele seja inerente, talvez, à própria dinâmica pulsional, ou ainda em termos tópicos, Freud estava se indagando sobre os processos mais primitivos da construção subjetiva, quer seja no modo em como ele se organiza ou como se fixam no aparelho psíquico. Aliás, eu acho que ele traz em Construções em Análise uma tentativa de resposta para essa questão, porque Construções em Análise ele vai trabalhando essa questão do mais primitivo e quais seriam, né, os instrumentos clínicos que a gente tem para lidar com esse momento arcaico. Mas, enfim, né, o que eu gostaria de destacar mesmo é que eu percebo nesses movimentos perpetrados por Freud um modo muito particular de relacionar teoria, clínica e pesquisa. E que esse modo particular funda um método de trabalho que o acompanhou ao longo da construção de toda a sua obra. Minha proposta, então, é que podemos utilizá-lo. E lógico, né, levando em conta a grande diferença entre a genialidade freudiana e a nossa normalidade, né, sempre vai impor realmente uma diferença. Bom, mas o que eu gostaria de dizer, né, a gente inicia a nossa trajetória na psicanálise pelo curso, na grande maioria, pelo curso de psicologia, não todos, né? Esse curso nos permite iniciar nosso conhecimento teórico sobre a psicanálise. Esse conhecimento é acrescido pelos grupos de estudos, eventos, palestras, análise pessoal, enfim, tudo aquilo que participamos, quer seja nas instituições de psicanálise ou fora dela.
Ou seja, quando começamos a exercer uma prática clínica, nós iniciamos a partir desse arcabouço teórico inicial e provisório, portanto. No entanto, o exercício da clínica vai nos indicando a insuficiência desse saber teórico que dispomos. Essa dúvida, essa questão nos movimenta no sentido de querer saná-la, de tentarmos entender melhor o que está em jogo ou o que está acontecendo. E nesse momento nós fazemos uma expansão da clínica e nos retiramos para a teoria e abrimos uma pesquisa conceitual. Nós vamos ler trabalhos que tratem sobre o tema, nós vamos correlacionar o que os autores dizem, suas opiniões, seus modos de entendimento, etc. De forma que, ao final de um tempo, essa dúvida inicial se organiza de uma outra forma. Eu passo a entendê-la a partir de um referencial teórico mais consistente, que me fornece subsídios para retornar ao exercício da clínica, contando com saber um pouco mais organizado, até que nova questão se impõe e todo esse percurso é reiniciado. E assim, sucessivamente, ao longo de toda a nossa vida. Em termos universitários, eu e meus alunos nos ocupamos do momento da formalização conceitual, que visa sanar uma questão que emergiu no exercício da clínica. Nesse processo, tanto esse momento que precede a formalização, quanto o momento posterior, que é o do retorno à clínica, embora eles façam parte do processo, eles não são trabalhados ao longo da pós-graduação. Eu trouxe 5 exemplos, acho que eu tenho tempo ainda para apresentá-los. Nádia, vamos combinar aqui, então, mais uns 5 ou 10 minutinhos, o que vocês acham? Eu sou péssima para isso, tá, gente, com o tempo. Não, tá. É rápido, eu não vou me alongar muito, não. É só exemplos mesmo que eu acho que facilita a ilustração daquilo que eu estou falando. Todos esses exemplos, eles são de dissertação de mestrado, porque na nossa pós aqui o doutorado começou há 2 anos, então não tem nenhuma tese ainda defendida. Mas, rapidamente. Eu mantive o nome das alunas porque eles estão todos publicizados no site da pós, então, né, eles podem ser acessados. Trabalhando em um hospital geral, Lígia percebe que os pacientes que são indicados para o serviço de psicologia geralmente o são por dificuldades em aderir ao tratamento prescrito pelos médicos para um adoecimento orgânico. Ciente que a proposta clínica da psicanálise se concentra em lidar com o sofrimento psíquico, Lígia se indaga sobre como trabalhar com o sofrimento inscrito no real do corpo, se desdobrando para o psíquico. Abre, então, uma questão de pesquisa, investigar nas obras de Freud e de Winnicott como se processam as relações entre o somático e o psíquico, objetivando melhor elucidar as possibilidades de manejo para um sofrimento que lhe parece ser da ordem do fronteiriço. O segundo exemplo. Mayra trabalha na vara da infância e juventude, local no qual, cotidianamente, entra em contato com crianças e adolescentes em situação de abandono e violência, que colocam as relações afetivas estabelecidas por essas crianças em risco de se dissolverem. Ciente sobre a importância das primeiras relações afetivas para a construção da subjetividade, Mayra propõe uma pesquisa nas obras de Freud e de Winnicott sobre os elementos fundamentais que permitem a construção da relação primordial entre o bebê e sua mãe, que seja capaz de lhe oferecer sustentação emocional para empreender novas relações com o mundo, objetivando que esse conhecimento lhe traga subsídios
para melhor entender as dificuldades e necessidades emocionais das crianças e jovens com quem trabalha. Por fim, último exemplo, Luciana trabalha em consultório privado. Em sua clínica percebe que no campo da transferência, o analista ocupa um lugar especial para o paciente, a partir do qual sua palavra ganha peso e valor diferenciado. Sua questão se justifica no sentido de que, se Freud afirma que a psicanálise se constituiu como um método de tratamento que não se utiliza da sugestão, o que estaria na base desse poder especial inscrito na palavra do analista? Ela desenvolve uma pesquisa na obra freudiana para melhor entender as relações entre transferência e sugestão, de forma a melhor compreender seus meandros e caminhos de manejo clínico possíveis. Enfim, eu trouxe esses exemplos, né, que eu acho que eles trazem realmente o modo como a gente vem trabalhando aqui na pós, sempre de uma questão que emergiu no próprio trabalho, fazer uma parada conceitual, quer seja e os principais autores são Freud e Winnicott, e alguns autores contemporâneos, né, que trabalham com eles dois, que nos ajudem a melhor elucidar essa questão. É isso. Enfim, me coloco aqui à disposição para conversarmos mais um pouco, né, no final das apresentações. Obrigada pela atenção. Nós que agradecemos muito, né, a clareza da sua exposição e que vai gerar muito debate aqui entre todos nós. Só dando um recadinho aqui do Juliano, hoje nós estamos com o Google Forms, né, e está aí no chat para vocês verem, e que nós precisamos de um controle de presença para os certificados. Então, vocês, por favor, respondam, para que a gente possa ter esse controle. Tá aí no chat. Bom, agora, já dá vontade da gente começar a discutir e a fazer mais perguntas para o Rodrigo e para a Nádia, mas nós combinamos um intervalo de 15 minutos, são 10h15, então 10h30 a gente retoma. Ok, gente? Então, até daqui a pouco.